O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mensagem: fraquezas alheias. Não comentes as fraquezas alheias. Quem busca diminuir os outros está tentando promover-se à custa da infelicidade dos semelhantes. Observa se a crítica que fazes não se aplicará primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. A aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada. Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do que os que se julgam infalíveis. Façamos silêncio para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta. Estendamos a eles nossa solidariedade, sem que em nossos lábios haja censura ou em nossa presença haja descaso. Prece. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro.
Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Comentário. Nesta mensagem, Fénelon comenta o uso de expressões usadas diante da morte por pessoas que emitem conclusões apressadas, ditas sob o ponto de vista da unicidade da existência, não visualizando nada além do mundo em que vive. Se alguém considerado mau escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Se um homem de bem morre, diz, seria bem melhor se fosse o outro, o malvado. Morre uma criança e dizem, coitada, nem viveu ainda. Essas e outras frases que são repetidas, geração após geração, sem maiores reflexões, indicam ignorância das leis divinas, visão estreita baseada apenas no mundo em que vivemos, no nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Daí a importância de estudos e análises sobre a continuidade da vida além da morte, e, principalmente, das vidas sucessivas, a única lei que explica muitos e muitos fatos da vida, a que demonstra a justiça de Deus em relação a todos os seus filhos. Quando se analisa esses fatos, como a morte, partindo sempre do princípio da pré-existência e da sobrevivência do espírito e da contínua evolução do ser, através das reencarnações, percebe-se quão lógico e claro se torna o viver, quem somos, o que aqui fazemos, de onde viemos e para onde vamos. Compreendemos então que as leis naturais são perfeitas, vindas de um ser perfeito, e confiantemente buscamos compreendê-las e aceitá-las através da nossa inteligência e da nossa sensibilidade. Estaremos então desenvolvendo nossas faculdades espirituais, superando nossa ignorância das leis divinas, abrindo-nos para visualizar horizontes mais amplos que estão muito além do entendimento apenas das leis físicas e biológicas, as únicas aceitas pela nossa ciência materialista. Assim, não nos deixaremos abater por fatos naturais, não faremos deduções e conclusões levianas diante desses fatos, e caminharemos com confiança e segurança para o maravilhoso destino que nos espera. Prece. Nosso Pai que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais.
O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja.